Bom dia. Gostaria de refletir com os irmãos algo que eu vivenciei, um momento muito especial que vivenciei ontem nas lições da EBD. Né? Ao estudar a lição da EBD, Deus tem me falado, após a EBD, Deus tem falou muito no meu coração. A lição de ontem foi baseada no livro de Esdras e o título da lição era Dormindo com o Inimigo. E ao estudar para poder compartilhar essa lição com os irmãos lá na igreja, o Senhor me fez relembrar, né, do rei Ezequias, que está no livro de Isaías, que conta a história de Ezequias. Ezequias, como todos vocês sabem, todos nós sabemos, que é aquele rei que o Senhor mandou que Isaías fosse até ele e falasse para ele que ele arrumasse a casa dele, que ele preparasse a sua casa, porque ele ia morrer. O Senhor ia tirar a vida dele. Então Ezequias, ao saber disso, ele deitou, virou para o canto, né, e chorou e clamou ao Senhor, falou: Senhor, eu, um homem fiel, obediente, já fiz tantas coisas, o Senhor vai me tirar a minha vida, me dê mais algum tempo de vida e tal. Então o Senhor falou com Isaías: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. E assim fez. Isaías voltou lá e falou para o rei Ezequias, né, que o Senhor tinha ouvido a oração dele e que daria a ele mais 15 anos de vida. Então Ezequias, ele caiu numa armadilha, né? Caiu numa armadilha, porque ao ele ouvir de Isaías que o Senhor tinha falado, que tinha ouvido a oração dele e que tinha dado mais 15 anos de vida para ele, ele deixou que a soberba subisse, né, na sua vida, tomasse conta da sua vida, e ele se colocou de forma assim, muito orgulhosa. E ele, creio que ele pensava: poxa, Senhor, eu sou um cara fiel, sou um cara amado pelo Senhor, eu sou um cara que o Senhor tem ouvido, importante para o Senhor, que o Senhor tem ouvido a minha oração e atendeu a minha oração e me deu muitos anos a mais de vida. E essa soberba tomou conta da vida dele, que se tornou constante no dia a dia dele. E então o inimigo, ele vendo essa soberba de Ezequias, ele moveu o coração do rei da Babilônia, que ele mandou mensageiros até o rei Ezequias, elogiando o rei Ezequias, sabendo, falar que Deus tinha guardado ele, que Deus tinha abençoado ele, tinha dado mais anos de vida e tal, e mandou presentes para ele, vários presentes, né? Que os mensageiros fossem, presenteassem e homenageassem Ezequias, que massageassem o seu ego, massageassem a sua soberba, né? Então Ezequias, acho que quando falou, o rei da Babilônia mandou que os seus mensageiros viessem me presentear, me trazer tantas coisas, é porque realmente eu sou um cara importante, eu estou atingindo a admiração de muitas pessoas, né? E isso fez com que ele caísse nas armadilhas do inimigo, né? Porque ele pegou os mensageiros do rei da Babilônia, ele mostrou todos os seus tesouros, mostrou todo o seu arsenal, mostrou toda a sua intimidade. Toda a sua intimidade ele mostrou para os mensageiros da Babilônia, que ao chegarem na Babilônia relataram tudo para o rei da Babilônia, né? E isso foi uma artimanha e algo que despertou
que fez com que despertasse no coração do rei da Babilônia para que posteriormente viesse a conquistar Israel. Mas o Senhor viu essa soberba e o Senhor mandou que Isaías fosse lá e advertisse a ele. Né? E ele, chegando lá, ele falou, mas quem são aquelas pessoas? São os mensageiros do rei da Babilônia. O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram aqui trazer homenagens e tal, e eu mostrei tudo para eles. Mostrei todos os meus tesouros, todo o meu arsenal, todo o meu reino. Mostrei para eles, deixei de forma muito clara, transparente, as minhas intimidades. Né? Então, o Senhor, através do profeta Isaías, advertiu ele e falando que virão os dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até hoje, tudo isso será levado à Babilônia. E não ficará coisa alguma, e até os teus filhos serão levados e serão colocados como eunucos no reino da Babilônia. Então, mas Ezequias, na sua soberba, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não entendeu a voz de Deus. Tanto que a sua soberba fez com que ele declarasse posteriormente. Então, disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele estava vivendo momentos de ilusão, vivendo momentos ilusórios. O inimigo tinha lançado uma armadilha, ele caiu nela e ainda assim ele não abriu os olhos. Trazendo isso para os nossos dias, nós podemos refletir sobre muitas coisas. Nós conhecemos, né, várias pessoas que dormem com o inimigo. Eles dão artimanhas, mostram a sua intimidade para o inimigo. Eles mostram todos os seus pontos fracos, tudo aquilo que ele tem de melhor e as suas fraquezas mostra para os inimigos. Né? Nós conhecemos as orações, mas irmão, eu estou passando por isso, ora por mim. Mas irmão, eu estou precisando disso, ora por mim. E são coisas que ele vai colocando a sua intimidade para as pessoas, e podemos chamar isso de oração de fofoca. É oração de fofoca, né? Porque as pessoas se abrem, não olham para quem, não olham como, não olham o que dizer, não pensam no que dizer. E nós temos que refletir sobre isso. Assim como Ezequias, ele caiu nas artimanhas do inimigo. Muitos de nós também temos caído. Nós temos necessidade de compartilhar com outro ser humano? Sim, temos necessidade. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós temos que buscar no Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga, que o Senhor nos mostre uma pessoa confiável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura espiritualmente, em que nós possamos compartilhar, não tudo, algumas coisas. Porque quando nós buscamos essa pessoa no Senhor, buscamos que o Senhor nos oriente e nos mostre, nós, ao conversarmos com essas pessoas, ao buscarmos desabafar com essas pessoas, nós temos que ter limites e temos que ter a certeza, porque quando essa pessoa ela é designada pelo Senhor, ele acampa os seus anjos ao nosso redor, porque as nossas conversas, elas não serão ouvidas pelo inimigo, elas não serão ouvidas por Satanás. Ele não saberá daquilo que nós estamos conversando, porque nós estamos conversando sob a orientação de Deus. Nós buscamos no Senhor que Ele nos trouxesse uma pessoa. Isso é algo inerente da nossa natureza humana. Nós temos outra pessoa. Outra coisa é que temos assuntos que nós só devemos compartilhar com o Senhor. Tem assuntos que nós só devemos compartilhar com o Senhor. Nós temos o Senhor que nós podemos compartilhar tudo.
nós podemos estar diante do Senhor, nós questionarmos o Senhor a respeito de algumas coisas, nós podemos colocar para Ele todas as nossas dificuldades, colocar para Ele os nossos erros e pedir perdão pelos nossos erros, colocar para Ele as nossas gratidões, as nossas alegrias, as nossas vitórias, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. E não há ninguém melhor, não há nada melhor do que nós desabafarmos, nos abrirmos, dialogarmos com o Senhor, porque Ele conhece tudo aquilo que nós estamos, as dificuldades que nós estamos passando, as alegrias que nós temos, aquilo que precisamos. Ele sabe tudo muito mais do que nós, mas Ele espera, Ele se alegra, Ele deseja, Ele fica feliz quando nós chegamos diante dEle e nós nos abrimos para Ele totalmente. Nós temos que ter muito cuidado. Hoje, nesses dias que temos passado, dessas dificuldades, dessa pandemia, também nós podemos ficar como Ezequias. Nós podemos ficar iludidos, viver num mundo de ilusão. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos nos iludir com as benesses, nós não podemos nos iludir com as alegrias, nós não podemos nos iludir com as dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades, às vezes, quando ela é ilusória e nós não vivemos essa realidade, nós somos pegos no contrapé. E ao cairmos, ao tomarmos uma rasteira, nós podemos questionar, falando, mas o Senhor não cuidou de mim, o Senhor não me avisou. Por quê? Porque nós não abrimos os olhos, não vivemos a realidade, não vivemos aquilo que realmente estávamos vivendo. Nós estávamos sendo iludidos muitas vezes por nós mesmos. Também não podemos segurar, nos deixar iludir por bênçãos que o Senhor traz, derrama sobre nós. Não podemos nos deixar iludir por isso, porque nós temos que buscar, quando tudo aquilo que vier sobre nós, seja ela bênçãos, nós devemos buscar no Senhor para que o Senhor nos faça entender essas bênçãos. O Senhor abençoou Ezequias com mais 15 anos de vida e ele não entendeu essa bênção. Ele deixou que essa bênção subisse a sua soberba. Nós não podemos deixar que as bênçãos do Senhor nos iludam, como não podemos deixar que as dificuldades e as tristezas também nos iludam, porque nós estamos nesse mundo, sujeitos às coisas desse mundo, mas nós temos que ter a visão da Jerusalém celestial. Lá é o nosso futuro, lá é a nossa casa, lá é a nossa realidade. Nós não podemos nos deixar iludir nem pelas dificuldades e nem pelas alegrias. Temos que estar sempre buscando compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque quando nós buscamos a sua orientação, Ele faz-nos compreender o que Ele tem para nós. Sempre o melhor para nós. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Que nós não abramos a nossa intimidade para que o inimigo saiba da nossa intimidade. Nós somos homens falhos, cheios de defeitos, e ele não nos ataca onde nós somos fortes, ele nos ataca onde nós somos fracos. Então, quando nós abrimos toda a nossa intimidade para ele, como o rei Ezequias fez com o rei da Babilônia, nós damos armas para que o inimigo nos ataque nos nossos pontos fracos. Que nós busquemos o Senhor, as pessoas com as quais podemos compartilhar algumas coisas. Não compartilhar com qualquer um. E que nós busquemos ao Senhor
para compartilharmos tudo, para nos abrirmos totalmente diante dele, porque quando assim o fazemos, ele nos abre os olhos para compreendermos o que ele tem de melhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos compreender tudo aquilo que ele tem feito e tem por fazer nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Bom dia.